conversar aqui com vocês agora sobre uma expressão que eu tenho escutado, às vezes, que sai até na grande mídia, para identificar ou qualificar determinada pessoa que apoia Bolsonaro. E aí, o analista político diz mais ou menos assim: essa pessoa não é bolsonarista raiz. Eu fiquei pensando, e ainda estou pensando nessa expressão. O que você acha dela? Existe um bolsonarista raiz e um bolsonarista não raiz? Tá? Ou todo bolsonarista é um bolsonarista raiz, um bolsonarista radical? Eu não gosto nem dessa expressão radical, porque radical é ir às últimas consequências, à raiz do problema. Mas quando essa expressão é usada em torno do Bolsonaro, é para dizer aqueles que o apoiam integralmente, sobretudo, claro, na sua pauta ideológica. Porque nesse campo precisamos ter clareza. Não existe Bolsonaro ou bolsonarismo sem a pauta ideológica. Isso é impossível. Como nós vimos que era impossível, durante os últimos 4 anos de governo do Brasil, uma economia que fosse não bolsonarista. Porque uma economia gerida por Bolsonaro e por aqueles que lhe davam o sustento político, ideológico e tal, só poderia ser uma política econômica bolsonarista. Não teria outra. Mas aí a pessoa diz assim: não, mas fulano não é um bolsonarista raiz. E eu fico pensando, bem, mas que tipo de bolsonarista é esse? Que defende o Bolsonaro, que abraça a ideologia do bolsonarismo, mas não é um bolsonarista raiz. Vamos imaginar aqui agora a questão dos eleitores, né? Que é um outro exemplo concreto. Ainda que não esse exatamente que eu estou conversando com vocês. Muitas pessoas votaram em Bolsonaro sem serem bolsonaristas. Votaram para tirar o PT. Ou para impedir que o PT retomasse ou retornasse ao poder. Tudo bem, vamos dizer que isso de fato tem ocorrido. Mas o que é que você leva quando você vota em Bolsonaro? Ou você vota no bolsonarismo? Ou você endossa as políticas e a ideologia bolsonarista, ainda que você diga que não as abrace de todo? O que você leva é uma tentativa de golpe. O que você leva é o desmonte das políticas públicas. O que você leva é medicamentos ineficientes e ineficazes durante uma pandemia, imunidade coletiva, como se isso fosse possível numa pandemia viral. O que você leva é o genocídio indígena. O que você leva, em síntese, é o desmonte do Estado brasileiro. A saúde, a educação, a ciência, a tecnologia, o meio ambiente, a cultura, é isso que você leva. Então, a pessoa que diz assim: tá, eu sou bolsonarista, mas não sou bolsonarista raiz. Eu não concordo com isso. Tá, você não concorda, mas é isso que você leva. Compreende? Eu votei no Bolsonaro, mas eu sou a favor do Estado Democrático de Direito. Bem, eu percebo aqui uma inconsistência, uma incongruência. Por quê? Votar em Bolsonaro é levar o golpismo, é levar uma tentativa de ruptura com o Estado Democrático de Direito. Então, quando essas personalidades dizem publicamente, ou quando um analista político diz de certas pessoas que elas são bolsonaristas, mas não são bolsonaristas raiz, eu fico a pensar que tipo de bolsonarismo é esse. Porque não dá para a gente perceber, visualizar a existência de um meio bolsonarismo. Ou você é ou você não é. Veja, por exemplo, o caso do ex-ministro da Ciência e Tecnologia, um astronauta. Mas ele parecia silenciar-se quando no seu próprio governo havia os defensores da Terra plana. Então, ou você endossa isso ou você não endossa. E neste caso específico, o seu silêncio é um silêncio conivente, é um silêncio omisso. Então, eu não estou muito acreditando nessa história de meio bolsonarismo, né? De separar o bolsonarista do bolsonarista raiz. Tá, aí voltando na questão eleitoral, na questão do voto. Você votou em Bolsonaro para impedir a retomada do PT. Tá bom, mas foi isso daqui que você levou, compreende? É claro que aqui eu também quero deixar isso claro. É claro que nem todos que votaram
pela reeleição do ex-presidente, né, derrotado e agora nos Estados Unidos, são bolsonarismo raiz, né, endossam tudo aquilo. Mas isso é um risco, porque é isso que leva. Compreende? O que leva para casa é o bolsonarismo na totalidade, na íntegra. Mesmo que você vote por um outro aspecto, digamos que você votou porque você é a favor do livre mercado, tá? Bem, o que você leva é o bolsonarismo na íntegra. Não é só essa partezinha do livre mercado. Existe ou não existe um bolsonarismo que não seja o bolsonarista raiz?